Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro do Gênesis. Eu quero falar de uma família que, por conta de uma mentira, viveu morte, viveu divisão. Por conta de uma mentira. Na verdade, a morte existia só no plano do sentimento, do pensamento, da razão. Mas na prática não tinha morte, vocês vão entender o porquê. E por conta dessa mentira, essa família se desfacelou. Mas o final dessa família foi surpreendente, meus irmãos, porque o Senhor trouxe exatamente o que é proposto aqui no tema desse mês da família. O Senhor trouxe perdão e acolhimento. Vamos lá, meus irmãos. Gênesis capítulo 41, versículo 52. Gênesis 41, vamos ler do verso 50. Do 50 ao 52. Livro do Gênesis 41. Vamos ler, irmãos. Verso 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou a José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Jesus, obrigado pela palavra de hoje, obrigado por esta igreja, pela vida do seu povo. Senhor, que a sua palavra vá e dê o fruto ao qual tem que ser dado. Alcança cada mente, alcance cada coração, cada família. É uma noite, Pai, de cura, Senhor. É uma noite de acolhimento. Senhor, tudo aquilo que porventura tem reinado, Pai, na alma, tem reinado, Pai, na mente, no entendimento, tudo aquilo, Pai, que tem aprisionado, Pai, alma, mente, entendimento, que hoje, Pai, seja tirado, seja arrancado, que em nome de Jesus, corações sejam liberados, que em nome de Jesus, a cura traga restauração. Muito obrigado. Eu quero ligar essa palavra, eu quero ligar essa oração com a tua igreja. Espírito Santo, fala conosco. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, Moisés, quando ele escreve o Gênesis, ele vai relatar a história de José e da família de José. E ele vai dizer que José, ele faz uma declaração quando nascem os seus 2 filhos. Primeiro ele fala que ele esqueceu de todo o sofrimento que ele passou na casa do pai. E a gente vai ver no decorrer da mensagem que isso é mentira, que ele não esqueceu. Mas um é verdadeiro, é fiel. Deus o fez crescer na terra da aflição, no momento da contrariedade, no momento da luta. De fato, José, ele cresceu na terra da aflição. Só que José não se esqueceu dos momentos de dificuldade, de luta que ele teve na casa de seu pai, nem o que os seus irmãos fizeram. A Bíblia fala que esse menino, com 17 anos de idade, ele era o filho da velhice do seu pai, e era o filho da mulher amada de seu pai. E a Bíblia diz que os seus irmãos saíram para apacentar, e o seu pai o chamou, ele deu uma tarefa de ver como estavam os seus irmãos, como eles estavam apacentando, e a Bíblia diz que José ele foi. Só que os irmãos não estavam apacentando no lugar que deveriam. E um homem o encontrou no meio do caminho e deu a direção exata onde os irmãos estavam. A Bíblia diz que os irmãos, quando viram a José, os irmãos começaram a planejar a morte dele. Por quê? Porque José era o filho da mulher amada, o filho da velhice de Jacó. José, ele recebeu um presente para o pai que para os irmãos pareceu uma afronta. O pai deu uma túnica de várias cores para ele. O pai deu uma túnica para ele que não era uma túnica de quem apacentava rebanho. Era uma túnica de quem tinha liderança e autoridade. E isso manifestou nos irmãos um sentimento de inveja e de ciúme. E a Bíblia diz, meus irmãos, que agora os seus irmãos, por 2 vezes, escutam José contar. José tem sonhos também. E nesses sonhos, o que dá a entender é que José, ele reinaria sobre os irmãos. O que dá a entender é que José,
ele teria autoridade sobre os irmãos. A Bíblia diz que o pai ouviu aquilo, o pai repreendeu, Jacó repreendeu José, mas guardou aquilo no coração. Mas os irmãos não, os irmãos tiveram aquilo como uma afronta, como se José quisesse diminuir os irmãos. E quando José vai ao encontro deles para trazer notícia do seu pai sobre o rebanho, a Bíblia diz que os seus irmãos, começaram a planejar para matá-lo. Começaram a planejar e dizer, lá vem um sonhador mor, lá vem aquele que diz que vai reinar sobre a gente. Vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. A Bíblia diz que um irmão chamado Rúben, ele se levantou e disse o seguinte, não faça isso não vamos matar ele não, vamos lançar ele dentro dessa cova. O objetivo de Rúben era restituir, era trazer José para a presença do pai, era entregar José para Jacó. Porém, a Bíblia diz que José, ele chegou à presença dos seus irmãos, tiraram a túnica de José, lançaram José na cova. Rúben se ausentou. Nisso que o Rúben se ausentou, passou uma companhia de ismaelita que é para o Egito, e Judá, que também queria livrar José da mão dos seus irmãos. Judá, ele disse, olha, vamos vender José, não vamos matá-lo, porque ele é um sangue inocente, não vamos deixar que o sangue do nosso irmão recaia sobre a gente. E a Bíblia diz que assim fizeram. Rúben, ele volta, quando ele volta, ele não vê o menino, ele fica apavorado, ele fica desesperado, ele diz, o que vai acontecer comigo? Primeira lição que eu aprendo aqui, dentro de um contexto de família, sabe, que a família, para ela receber perdão e acolhimento, alguém dentro da família tem que ter um posicionamento, não apenas uma boa intenção, porque a intenção de Rúben foi boa. Qual foi a intenção dele? Fazer com que os irmãos não tocassem José, não matassem José. Mas Rúben, ele teve medo, porque ele não confrontou, ele não se posicionou, ele não se levantou e disse, olha, ninguém vai tocar nele, porque ele é sangue do nosso sangue, e esse não é o caminho certo, não temos que matá-lo ou machucá-lo, porque se Deus quer realizar um projeto, um sonho na vida dele, Deus vai realizar, Deus vai fazer. Mas Rúben não. Rúben, ele tentou, ele teve uma boa intenção, mas ele não teve uma atitude, ele não teve um posicionamento. E quantas famílias têm sofrido, quantas famílias têm chorado, porque sabem o certo, sabem o que tem que fazer, mas tem medo de confrontar, tem medo de encarar, tem medo de se levantar e dizer, olha, a partir de hoje vai se resolver isso aqui, a partir de hoje vai mudar, porque não é assim. E muitos, por não terem essa atitude, não terem esse posicionamento, ou por terem medo, tem perdido aqueles que amam, tem se perdido no contexto e no meio familiar. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você que ainda há perdão e acolhimento para a sua família, mas você precisa se posicionar, meu irmão, você precisa se levantar, minha irmã, você não pode deixar o medo te dominar. É natural você sentir medo, porque você é um ser humano, mas maior do que o medo tem que ser a tua ousadia, tem que ser a tua intrepidez e a tua fé no teu Deus, meu irmão. E a Bíblia fala que José, ele foi vendido para o Egito. Eu gosto de pensar assim, eu respeito quem pensa diferente, eu respeito quem pensa diferente. José só foi para o Egito nessas condições devido à falta de atitude e posicionamento de Rúben e de Judá. Porque se Rúben e Judá tivessem se levantado da maneira que se levantou, José iria da mesma maneira para o Egito, mas ele não passaria o que ele passou, enfrentou cárcere, enfrentou calúnia, mas Deus estava com ele, Deus não o abandonou e não o deixou. E a Bíblia diz que agora esse menino é vendido. Quando ele chega na casa de Potifar, Potifar percebe uma coisa, que Deus é na vida dele, e Potifar coloca tudo debaixo da responsabilidade daquele menino, e aquele menino se torna um mordomo da casa de Potifar. A mulher de Potifar, que tinha um espírito, ela tinha um espírito de prostituição, ela gostava, ela amava a imoralidade, ela desejou aquele menino, ela queria se deitar com ele, ele não quis, e ela criou uma situação, aonde tudo deu a entender que José tentou violentá-la, e José, ele é levado para o cárcere, ele é colocado na prisão, aonde os oficiais de Faraó eram colocados, e José lá dentro da prisão. Deus é com José, José lá interpreta sonhos, José se torna responsável, e a Bíblia diz que agora Deus dá sonhos
sonhos para Faraó, e ninguém consegue discernir os sonhos, mas o padeiro e o copeiro que havia sido preso, José interpretou os sonhos dele. Um daqueles que foi preso falou para Faraó: tem um hebreu lá na cadeia, aquele camarada é top, ele vai dar a interpretação do sonho para você, Faraó. E Faraó mandou chamar José, deram um banho, barbearam José. José foi posto diante de Faraó. José, ele trouxe discernimento para Faraó, e José disse assim: olha, vai haver 2 períodos, Faraó. Um período vai haver muita fartura, no outro período muita fome. No período de fartura, Faraó, você separa um homem sábio e inteligente para estar diante do teu reinado, para administrar isso tudo. E Faraó agora ele começa a destacar as qualidades de José. Faraó diz assim: olha, na terra do Egito não há ninguém tão sábio como você, não existe ninguém inteligente como você, porque Deus te fez saber o que vai acontecer no futuro. Eu vou te colocar sobre o Egito. E a Bíblia fala que Faraó tirou o anel da sua mão, colocou no de José, passeou com José, lhe deu autoridade. A Bíblia diz que José se casou, e agora quando ele se casa, ele tem esses 2 filhos, e ele dá nome para esses 2 filhos. Ele diz como esses 2 filhos. José, ele tinha 17 anos quando ele saiu da presença do seu pai. José, quando ele é posto na presença de Faraó, ele está com 30 anos. Então se passam 13 anos que José não vê a família, não vê ninguém, e se passou agora mais 7 anos de bonança. Então já se foram, nesses 7 anos de bonança, com mais 13, 20 anos, e passam 2 anos do período da fome, então são 22 anos. Então agora, Jacó, ele ouve que há fartura no Egito, e há uma fome em toda a terra, e Jacó manda os seus filhos irem para lá, e é nesse momento agora, que Deus, ele começa a executar o propósito dele, e ele começa a trazer aquilo que aquela família precisava: perdão e acolhimento. E a Bíblia diz que eles vão até o Egito para comprar comida, para comprar alimento. Eles vão até lá, e quando eles chegam lá, o que acontece? Eles não conhecem José, mas José os conhece. José, depois de 22 anos, né? A Bíblia diz que são 12 irmãos, mas apenas 10 subiram ao Egito. Ele vê os seus 10 irmãos, e ele reconhece os seus 10 irmãos, e os seus irmãos não conhecem. Gênesis 42, 7 diz o seguinte: e José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, e eles não o conheceram. Mas ele não falou que ele esqueceu de todo o trabalho, dificuldade, luta que teve na casa do seu pai? Ele reconheceu os seus irmãos, e a Bíblia diz que ele mostrou-se estranho, e falou asperamente com seus irmãos. Ele queria esquecer, ele queria não lembrar, ele queria deixar no passado, ele queria deixar para lá. Mas como ele vai deixar no passado algo que está dentro dele? Como ele vai deixar esquecido algo que o machucou? Como ele vai liberar o perdão, perdoar, se acertar com alguém que ele não vê há 22 anos? Então a vontade, o desejo dele era esse. Ele pensou que havia superado, mas o Deus que é Deus de oportunidade, um Deus de cura, agora ele promove esse encontro. Ele traz o passado de José para o presente. Ele traz para que o futuro dele fosse glorioso, para que continuasse nos propósitos e objetivos de Deus, como o homem que diz que esqueceu de todo o trabalho, todo enfado, toda a luta, toda a dificuldade que teve na casa do pai. Agora ele reencontra os seus irmãos, ele reconhece os seus irmãos, ele não revela quem ele é, ele trata os irmãos de maneira áspera. Então esse homem, ele tem alguma coisa no interior dele que precisa ser tratada, porque ele bateu de frente com aquilo que lhe feria a alma, com aquilo que lhe limitava, com aquilo que gerava dor, com aquilo que gerava tristeza. Ele bateu de frente com aquilo que gerava angústia. Ele pensou que ficou lá atrás, mas não ficou não. E o Senhor trouxe à tona. E nessa conferência, nesse mês, eu tenho certeza
que o Senhor ele vai trazer ao teu presente o passado que te marcou, que te machucou. Ele vai permitir para que o seu coração seja liberado e para que a pessoa que te ofendeu também seja liberada. Porque é completamente natural. Alguém que nos feriu, nos magoou, nos angustiou. Quando nós encontramos com essa pessoa, isso está na nossa natureza. Nós somos ásperos, sabe? Nós agimos de maneira estranha. E hipocritamente, não é hipocritamente não, é a verdade do que nós estamos sentindo na hora. Você fica no seu canto, que eu fico no meu. Mas o evangelho não é isso. Jesus falou, se bater na sua face, vira outra. Jesus não mandou orar pelos amigos, não. Jesus mandou orar pelos inimigos. Jesus mandou orar por aqueles que nos perseguem. Evangelho não é o que eu penso. Evangelho não é o que eu acho. Evangelho não é o que eu sinto. Evangelho é o que a Bíblia diz. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o perdão ele vai muito mais do que um sentimento. O perdão ele vai muito mais do que uma lógica, do que uma razão. O perdão é algo que para fazer, primeiro você tem que saber o que você está fazendo. Você não tem que sentir. Você tem que fazer. Se a Bíblia manda perdoar, sabe? Primeiro você perdoa. Depois Deus trata da questão emocional. E os irmãos de José mataram José, porque eles pensavam que José estava morto. Você imagina o cara está vivo, e os irmãos vão falar para o cara que está vivo que ele está morto. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 42, 13. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Pelo menos por 3 vezes, os irmãos falam que José está morto. Agora você imagina um homem, sabe, que com 17, era um jovem, 17 anos, saiu da casa do pai, porque os irmãos venderam ele foi um escravo, passou 2 anos no cárcere, foi acusado de um crime que não cometeu, passou pelas maiores dificuldades que o ser humano pode passar, e agora ele escuta dos irmãos, né, que ele está morto. Uma família que, de fato, é uma família igual aquela brincadeira, é uma família morta, viva. É uma família que está vivendo aqui morte. É uma família, porque o pai dele também acreditava que ele está morto, mais para frente você vai ver, que está vivendo morte. A pessoa está viva, mas está morta. A pessoa está viva, mas muitos acham que estão mortos, que está morta. E quantas famílias estão assim? Não morreram fisicamente, mas emocionalmente já morreram, acabou. Não existe mais vida. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você que Ele vai trazer lá do teu passado aquilo que você acha que está morto, Ele vai trazer para mostrar para você que não está morto, que está vivo, e está vivo dentro de você. Só que você pensa que ficou lá atrás, mas não. Não. Então era uma família que vivia a morte, né? José, ele tinha um sentimento de vingança. Olha o que ele faz, versículo 14. Então lhes disse José, isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviam dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarei presos, e as vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e, se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Ele sabia que eram os irmãos dele, ele sabia que não eram espias, ele sabia que os irmãos estavam ali para comprar alimento, que havia uma fome, mas ele tinha um sentimento de vingança. O que os irmãos fizeram com ele? Os irmãos lançaram ele na cova, não lançaram? Né? Os irmãos separaram ele da família, não foi? E o que ele estava fazendo com os irmãos? O que ele estava fazendo com o pai? Ele estava separando o pai do filho. Ele estava separando os irmãos do outro irmão, porque ele queria que os irmãos sentissem a mesma coisa que ele sentiu. Ele queria que os irmãos sofressem da mesma maneira que ele sofreu. Um sentimento de vingança. Sabe? E quantas famílias estão assim por conta do sentimento de vingança? E às vezes a gente é até hipócrita. A gente faz até uso da Bíblia, né?
está colhendo o que plantou. Às vezes a gente não faz assim. Não vou fazer não, porque está colhendo o que plantou. A Bíblia manda a gente pagar o mal como? E por que a gente não paga com bem? Mas o senhor não sabe como eu fui prejudicado, como eu fui abusado, como eu fui abusada. Sabe, é triste se isso aconteceu com você. Só Deus para lhe ajudar a superar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente o acontecido. Só Deus. Deus entende as tuas limitações e o que tu sente. Mas maior do que o que tu sente, maior do que a tua experiência boa ou ruim, é a palavra do Senhor. Porque só ela pode libertar o homem. Só ela tem poder. É maior do que a palavra do psicólogo. É maior do que a palavra do terapeuta. É maior. A terapia vai te dar o mecanismo mecânico para que a tua alma e a tua mente precisa. A psicologia vai tratar muito bem da tua alma, vai tratar muito bem da tua mente, da tua razão, vai tratar muito bem. Mas o que vai além disso é só a palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor. Então abra o teu coração. Não seja igual José. A tua família é bendita do Senhor. A família é o primeiro projeto que Deus criou, a primeira instituição. Família foi criada por Deus, a primeira profecia da Bíblia, ela é em direção da família. E você vai ficar com sentimento de vingança? Mas eu não falo com meu irmão, com a minha irmã, mas a minha mulher, o meu marido está repreendido em nome de Jesus. Libera esse coração, abre esse coração. Deus, Ele está permitindo isso vir à tona, é para te curar. Sabe por que está esse distanciamento todo? Porque não tem perdão. E o Senhor quer trazer esse acolhimento. Os irmãos de José, eles tinham complexo de culpa e angústia. Porque quando José, ele quis pagar na mesma moeda, despertou nos irmãos o quê? O complexo de culpa e de angústia. Olha o que a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 42. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, os irmãos de José dizendo, acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Complexo de culpa, angústia, porque você sabia que você tinha condições de ter feito algo por alguém, mas por conta da inveja, sabe, por conta do ciúme, você deixou de fazer, e isso gerou uma angústia dentro de você, isso trouxe um complexo de culpa, porque tem pessoas que estão na casa do Senhor, que dizem assim, não, eu sou do Senhor, mas não se perdoam pelo que fez, não conseguem ser libertos do sentimento de culpa e do sentimento de culpa, porque não se perdoaram, sabe, estão na casa do Senhor, mas estão debaixo do complexo de culpa. Eu digo muito isso, irmãos. Semana passada eu estava falando um debate para um pastor que estava debatendo com a gente, e eu disse assim, meu filho, essa é a verdade que eu vou falar para você, eu acredito nisso, nós só praticamos aquilo que acreditamos. A gente estava conversando sobre divórcio, e eu disse assim, eu não acredito no divórcio, ele acontece, mas para mim não. Sabe por quê? Porque todo dia eu pratico a restauração, todo dia eu pratico o perdão, todo dia. Se uma pessoa, ela trilha essa linha de divórcio, ela pratica isso, é porque ela acredita nisso, é nisso que ela acredita, é nisso que ela acredita, eu estava dizendo para ele, e nós somos assim, irmãos, nós podemos falar que amamos Jesus, mas se lá fora nós fizemos o contrário, o que nós vamos fazer é o que vai determinar naquilo que nós cremos. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obra é o quê? Morta. Morta. Por isso que a Bíblia fala que a árvore é conhecida pelo quê? Por isso que a Bíblia fala, praticai as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai. Então, no que eu acredito, é naquilo que eu vou praticar. Então, se hoje o teu coração está voltado para a vingança, se tem um complexo de culpa no teu interior, e você não conseguiu liberar esse perdão, se tem uma angústia, é porque hoje você está dominado por isso, e se você tem vivido debaixo disso, é porque você tem crido, acreditado nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para você,
O Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus que dá a última palavra. E Ele tem poder para mudar essa história, essa situação. Ele só precisa, Ele só quer que você creia que Ele pode fazer. A família vivia mentira, vivia divisão, desespero e morte. Olha o que um filho, olha o que Rúben vai dizer para Jacó. Verso 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui. E agora, levareis a Benjamim, todas estas coisas vieram sobre mim. Olha o que Rúben fala. Olha como é que essa família estava desesperada por causa da mentira. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se não te tornar a trazer, dai-me em minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto. O pai está falando do irmão de José, acreditava que José estava morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cães, com tristeza sepultura. Aonde já se viu isso? Um pai dizia assim: olha, eu vou levar meu irmão comigo, e se eu não voltar com meu irmão, você pega os meus 2 filhos e mata. Sabe por quê? Ele estava debaixo de um sentimento, de um complexo de culpa. Sabe? Ele estava angustiado, porque ele lembrou que há 22 anos atrás, ele teve uma intenção de livrar José da mão dos irmãos, mas ele não fez nada, ele não teve atitude nenhuma. E muitos de nós somos assim. A gente tem a intenção, a gente até fala para o outro como tem que ser, mas a gente não tem atitude nenhuma. E quantas famílias estão se perdendo? Quantas? Só que o problema não é no momento que a gente sabe o certo, mas a gente não toma atitude nenhuma, não. O problema é lá na frente. O problema é lá na frente. Porque o problema de Rubens não foi no momento que levaram o José, que venderam o José, não. O problema dele é aqui agora. Porque pela deficiência dele há 22 anos atrás, agora ele está rifando a vida dos 2 filhos. Porque há um complexo de culpa nele. E debaixo desse complexo de culpa, a gente vai fazendo um monte de besteira. Porque a gente quer consertar. E só tem uma maneira de consertar: perdão. Por isso que essa família vivia isso tudo. Vamos lá, que falta 5 minutos para mim, irmãos. E Deus agora começa o processo de perdão e cura. Porque José, ele conhecia o Deus que ele servia. E ele sabia que Deus era poderoso para operar, para fazer. E ele sabia também o porquê ele estava no Egito. Ele sabia, irmãos. Ele declarou com a boca dele. Ele sabia o porquê. Então ele sabia que Deus estava no controle da situação. Mas por um momento, ele quis conduzir o projeto de Deus da maneira dele. Sabe? Ele quis conduzir a família com a dor. Ele quis conduzir a família com a vingança. Ele quis conduzir a família com a tristeza. Sabe? Ele quis conduzir. Sabe? Mas ele esqueceu de uma coisa, que Deus o levantou para ele conduzir o Egito, mas a família não, porque a família é um projeto de Deus, e quem conduz a família é Deus, e está escrito na Bíblia como conduzir a família. Deus deixou escrito lá a cartilha, irmãos, Deus deixou escrito. Eu sempre digo, irmãos, não existe casamento destruído. O que existe são pessoas que não querem se prostrar e nem dobrar o que a Bíblia fala. É isso que existe. O negócio é simples e fácil. A nossa natureza é humana, pecaminosa, a nossa natureza é voluntariosa. Ou eu entrego para o Senhor a minha natureza voluntariosa e digo assim: Senhor, eu me rendo a Ti e faço o que o Senhor quiser. Ou eu vou seguindo do meu jeito, vou seguindo da minha maneira. Aí você vê, né, infelizmente não deveria acontecer. Teria que ser diferente, mas acontece, não é porque Deus não tem poder. É porque, infelizmente, o ser humano, ele não quer entregar a sua natureza para o Senhor. Né? É por isso que a gente vê, infelizmente, dentro da igreja, não deve mais acontece, casos de violência. Sabe? Casos de violência. Por que acontece isso, pastor? Né? Tem homens que não sabem ser sacerdote, que não exercem o seu sacerdócio como deveria exercer, e tem mulheres que não exercem a sua submissão como deveria exercer. E por isso as coisas vão desandando. Não é o diabo, é porque o homem não quer se submeter à palavra do Senhor. Não quer se submeter à sua natureza ao que é errado. Sabe? Enquanto José, ele não entregou isso para o Senhor,
a cura e o perdão não foi manifestado naquela família, mas continuou o caminho de morte, continuou o caminho de mentira, sabe? Continuou o caminho de divisão, continuou o caminho de desespero. Mas o Senhor, a Bíblia fala que José ele não aguentou. A Bíblia fala que quando, né, os seus irmãos vieram pela segunda vez, quando ele estava ouvindo os irmãos dizerem que aquilo ali que estava acontecendo era a mão de Deus sobre a vida deles, e não era a mão de Deus não, o que estava acontecendo ali, irmão, sabe o que era? Era o sentimento de José, era José que estava fazendo aquilo ali, meus irmãos, era José. Olha o que a Bíblia fala, capítulo 45, quando José se dá a conhecer os seus irmãos, versículo 1, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai. Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora ele vai dizer assim para os irmãos, olha, vocês me venderam para cá, sabe? Mas a culpa não foi de vocês não, porque Deus tinha um propósito de eu vir para o Egito. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. Sabe? José, ele havia falado para os irmãos, vocês me venderam para cá, mas Deus já tinha um propósito de me enviar para cá. Então não pese o vosso coração. Quando José ele abraça e ele beija, e ele diz assim, não pese o vosso coração, ele está dizendo, eu estou perdoando vocês de tudo que vocês fizeram. Antes dele verbalizar, porque primeiro ele chorou, e o choro depois vem acompanhado da fala e da atitude dele de perdão, porque primeiro ele chorou, depois ele abraçou e depois ele falou, eu sou José, vocês me vieram para cá, mas Deus tinha um propósito, não pese o vosso coração, e depois ele foi lá e beijou todos eles de novo, e ele disse assim, todos vocês vieram a mim. Então naquele momento ali, a cura, o perdão e a cura estava estabelecido entre José e seus irmãos, né? E agora tem uma outra parte da família que precisa receber perdão e a cura, sabe? Porque esses mesmos irmãos que foram perdoados por José, agora eles têm que pedir perdão para o pai, porque eles lançaram uma semente na alma e no coração daquele homem de morte. Porque a Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia túnica, ele falou assim, eu desejo descer as cães com meu filho, eu não quero viver mais, esse homem nunca mais foi o mesmo. O Jacó que nós conhecemos, que brigou com o anjo, o Jacó que falava com Deus, o Jacó que viu a escada, daquele dia em diante que ele recebeu a túnica, aquele homem acabou, emocionalmente, espiritualmente, aquele homem acabou. E você vai entender o porquê. Só que agora esses filhos precisam trazer a notícia de vida para aquele homem, porque ele é um morto-vivo. Olha o que a Bíblia diz no Gênesis 45, verso 28. Verso 25, e subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai, então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não os acreditava, 22 anos sem ver o filho, e ele acreditava que o filho estava morto, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, ou seja, se reviveu porque estava morto. 22 anos, uma vida de morto e vivo, porque alguém teve inveja. Olha o que ocasionou para aquela família, não foi só para Jacó não. Agora tu imagina os irmãos dizendo para ele, pai, perdoa,
porque nós falhamos, detalhando para ele tudo o que aconteceu. E a Bíblia fala que mesmo assim ele não acreditou, ele só acreditou quando ele viu os carros que José enviou e as palavras que José mandou falar para ele. Então houve uma cura e um perdão entre o pai e os filhos. Ele disse assim, e disse Israel, que é o Jacó, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Você vê que primeiro ele revive, e agora ele está vivo, e ele diz, eu vou ver meu filho, porque eu sei que eu vou morrer, eu estava morto, eu revivi, eu sei que eu vou morrer, então antes de eu morrer, eu vou ver o perdão ele traz vida, o perdão ele traz cura. E eu gostaria que vocês ficassem de pé, eu gostaria de, o louvor se puder aqui me ajudar, eu creio que tu és a cura. Gênesis 46, do 28 ao 31, olha que coisa mais linda. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E, mostrando-se-lhe, lançou o seu pescoço e chorou ao seu pescoço a longo tempo. 22 anos, irmãos. Oh, aleluia. 22 anos que aquele filho não vê aquele pai. 22 anos que aquele pai não vê aquele filho. 22 anos que aquele pai achava que havia enterrado, que um filho havia morrido. 22 anos que aqueles irmãos achavam que o irmão havia morrido. 22 anos de mentira. 22 anos de morte. 22 anos de confusão, 22 anos de dor, sabe? E isso tudo estava acontecendo num projeto de Deus, que é a família, sabe, irmãos? Mas o Senhor, quando Ele encontrou espaço, sabe, no coração de José, no coração dos seus irmãos, no coração do seu pai, quando o perdão foi liberado, o Senhor, Ele trouxe a cura, e aquela família que estava desfacelada, agora ela vai viver o tema, sabe, desse mês. Aquela família vive acolhimento agora, porque aquela família estava dividida, estava separada, era pai para um lado, sabe, era um filho para o lado, eram os irmãos para o outro lado, havia uma divisão entre os irmãos, havia morte entre eles, mas o Deus que Ele não falha em seus projetos, o Deus que os seus propósitos e objetivos não podem ser frustrados, o Deus do impossível, do sobrenatural, o Deus da família, Ele preparou o encontro, o reencontro com aquela família. Olha que coisa linda, irmãos, depois de 22 anos, olha que coisa tremenda, sabe? Israel disse, 46, 28, então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se, lançou o seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. Eles estavam longe, estavam divididos, mas eles vieram a mim. A família que estava dividida, a família que estava vivendo morte, que estava destruída, agora o Senhor une essa família. E o objetivo de José estar no Egito foi exatamente esse, para manter aquela família de pé, para manter aquela família unida. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não falha nos seus desígnios. A tua família de Deus, a tua família do Senhor, Ele tem um propósito no teu casamento, no teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu irmão.
Não abra mão da tua família, não abra mão da tua casa. Libera esse coração, libera esse perdão, porque o Senhor, Ele quer trazer o que está longe para perto. Não abra mão. Não desista da tua casa. Eu sei que tem momentos bons, momentos ruins. Eu sei que tem hora que a gente quer chutar o balde. Eu sei. Mas não conduza esse projeto de acordo com o que você sente. Esse projeto chamado família que Deus te colocou nele. Meu filho, minha filha, Deus colocou lá para tu cuidar desse projeto. Ele acreditou em você, confiou em você. Nós estamos vivendo um período que muitos não estão mais nessa terra, muitos desceram, mas o Senhor conservou a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele colocou essa família aí onde você está, e Ele tem te mantido de pé, porque Deus quer que tu lute por esta casa, quer que tu lute por essa família.